Ótimo. Não. Ótimo, obrigado. Oi, Charles. Você é líder de célula? Sim, sou. Você já pegou esse? Não. Chamei? Ótimo. Vou te chamar. Obrigado. Amados, bom dia. 9 horas, vamos começar. Obrigado porque você veio, está no horário, e é um privilégio nós estarmos diante de Deus, abrindo a sua palavra, para conhecermos um pouco mais aquilo que Ele tem planejado para nós. Amém? Oi, Geni, tudo bem? Vou esperar todos se acomodarem. Lina, você veio, filha? Você veio da Alemanha? Oi, Chico. Que bom. Então, já vá abrindo a sua Bíblia, no capítulo 3 de Romanos. Assim, só espero mais alguns se assentarem. Romanos. Muito bem, amados. Como sempre falamos, diante da palavra de Deus, nós temos que ter uma atitude de reverência, temos que ter uma atitude de atenção, temos que ter uma atitude de permitir que o Senhor fale conosco. O tempo vai passando e as pessoas aparentemente cada vez mais desprezam aquilo que Deus fala através da sua palavra. Nós nunca tivemos tantas traduções da Bíblia, em português e várias línguas. Mas, aparentemente, nós nunca tivemos tanta superficialidade da palavra de Deus no nosso meio. Como se fosse um lago muito grande, um lago na sua extensão vai aumentando, muitas traduções, muita disponibilidade da palavra de Deus, é o livro ainda mais impresso, porém, esse lago é muito raso, Nós estamos expostos à palavra de Deus na internet, e ficamos assim, perplexos diante da superficialidade, diante da falta de compromisso com a palavra de Deus como ela é. E vamos pedir que o Senhor se revele a nós. Nós estamos estudando um livro, o livro que Paulo resolveu enviar. Você sabia, uma curiosidade, que não foi Paulo que escreveu Romanos? Olha, estão perplexos, né? Ó, Raquel, imagine. Eu estou brincando. Foi Paulo, sim, porque escreveu foi Tércio. Tanto é que em Romanos 16, 22, o Tércio fala assim: saúdo aos irmãos, eu que redigi essa carta. Então, o Tércio só escreveu, Paulo que ditou, tá bom? Então, foi Paulo que escreveu aos cristãos em Roma, sim, aquela igreja que ele não tinha visitado, queria visitar muito aquela igreja, amava aqueles irmãos, uma igreja com muitos gentios, ou seja, as pessoas que não eram judias, né? Muitos gentios e um grupo considerável de judeus. Então, aquela igreja em Roma era uma igreja bastante agitada, vamos dizer assim, mas uma igreja de irmãos muito queridos, e Paulo, não foi ele que doutrinou os romanos, os que estavam em Roma. Então, ele escreveu essa carta maravilhosa, e olha que interessante o que Calvino falou sobre Romanos. Se nós atingirmos uma verdadeira compreensão quanto à carta de Paulo aos Romanos, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos da Escritura. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que nos instrui e fala qual foi a solução de Deus para você e para mim. E como nós podemos aprender o verdadeiro evangelho, não o evangelho superficial que você e eu estamos expostos hoje nas redes sociais, nos livrinhos de Café com o Pai, com David Leonardo, e etc, etc, que só fala de amor, 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 e Deus não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Agora, um pastor conhecido também, não, gente, será que tem inferno mesmo? Eu acho que a interpretação de inferno não é essa, e Deus não vai ser punitivo, porque Deus é amor. Cuidado com essas verdades que não estão na palavra de Deus.
não estão na palavra de Deus. Claro que Deus é amor. Claro que Deus busca o pecador. Mas tem pecado, tem coisa a ser resolvida. E não essa superficialidade que estamos expostos hoje. Que o Senhor, nessa igreja, tenha misericórdia e graça sobre nós, para que aprendamos a palavra de Deus tal como ela é e o Espírito Santo nos revela. Então, exijam dos professores, exijam dos pastores, exijam dos líderes de célula, exijam de todos os líderes dessa igreja seriedade com a palavra de Deus. Se tiver dúvida, peraí, mas a Bíblia diz assim mesmo. Seja como os atenienses, confiram a palavra de Deus, se de fato aquilo que está sendo dito é assim. Por isso que, ao abrirmos no capítulo 3 de Romanos, nós vamos entender uma coisa maravilhosa, vamos entender, acho que o coração da carta de Romanos, porque aqui ele vai dar uma solução muito, muito importante para você e para mim. Até agora, nosso irmão Robson trabalhou os 3 primeiros capítulos de Romanos, até o versículo 8 do 3º capítulo, dizendo que, judeus e não judeus, todo mundo, vocês são pecadores. Todos vocês, todos, não tem solução. Mas os judeus dizendo assim, não, mas a gente tem uma vantagem, porque a palavra de Deus, nós somos descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, a palavra foi dada a nós, então nós temos vantagem sobre eles. Sim, eles têm uma vantagem interessante, porque eles foram expostos à palavra de Deus antes. Como você tem vantagem? Talvez algumas pessoas aqui nasceram na igreja. Você é convertido há quanto tempo? Eu nasci na igreja. Meus pais me levaram desde criança para lá. Eu vou à igreja há muitos anos. Eu conheço a Bíblia há muito tempo. Isso, cuidado. O fato de você ser religioso, o fato de você frequentar uma igreja há muito tempo, o fato de você ter nascido, vamos dizer assim, num lar evangélico, ou seja, eu sou cristão há muito tempo, isso não garante para você, não garante quem você é diante de Deus, se é filho ou não. É algo para nós avaliarmos hoje. Mas eu escolhi ser evangélico porque isso me atrai mais, eu estudei bastante e é uma religião que me satisfaz. Cuidado com isso. Eu gosto muito dessa igreja porque o pastor fala coisas que eu entendo e são coisas que eu gostaria mesmo de praticar. Cuidado com isso. Os judeus, naquela época, lá na igreja de Roma, também estavam assim, não, nós temos vantagem, nós temos a lei, nós cumprimos a lei, nós fomos circuncidados e há alguma vantagem na circuncisão? E Paulo trabalhou nesses 3 primeiros capítulos, junto com o nosso irmão Robson, explicando para nós, claramente pela palavra de Deus, que vantagem é essa? E a gente vai continuar. Mas antes, nós vamos orar. Nós vamos fazer uma coisa assim, nós vamos orar, e espero que você já esteja com a palavra de Deus aberta em Romanos capítulo 3. Então, numa atitude diante de Deus, de reverência, nós vamos orar e vamos ler alguns versículos de Romanos 3, depois nós vamos nos assentar. Para isso, fique de pé, quem puder. Senhor, é com temor e tremor que nós abrimos a Tua palavra e queremos Te ouvir. Sabemos que é uma ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, entender aquilo que o Senhor quer que entendamos. Sabemos que o Senhor nos trouxe aqui. Pedimos que o Senhor se revele a nós. Eu, humildemente, reconheço que eu preciso da Tua ação, da Sua graça e misericórdia sobre a minha vida, pecador que sou, mas vou expor a Sua palavra e que nossos irmãos também, diante de Ti, possam ter foco, possam ter atenção e ouvir da Tua parte aquilo que o Senhor quer mostrar nessas aulas sobre esse livro tão importante que o Senhor deixou registrado para todos nós. Nós oramos agradecidos, pedindo a sua ação no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Muito bem, irmãos. Estudamos até Romanos 3, versículo 8. Quando Paulo está dizendo, gente, não tem solução. Judeus e não judeus, judeus e gentios, e gregos, seja quem for, bárbaros, vocês estão diante de Deus na mesma situação. E agora, a partir do versículo 9, Paulo faz um resumo muito claro para você, para mim, para os romanos, e a gente vai começar a entender.
basicamente nós usamos a nova versão internacional, a NVI. Tá? A igreja usa isso como texto referência. Talvez você tenha outra tradução aí. Você que está com o celular, então já abra em Romanos na NVI capítulo 3. E aí, vou fazer o seguinte. Eu vou ler até o versículo 20. 9 a 20, que é um resumão do que Paulo estava argumentando com os romanos. E os judeus e os gregos estavam recebendo essa carta e lendo, aqueles que eram religiosos, que se achavam, e os gentios que ficavam importunando os judeus também, receberam isso de Paulo. Romanos, 3º capítulo, 9º versículo, começando até o versículo 20, eu lerei. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeu quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É isso que Deus diz para você e para mim. Que concluiremos então? O versículo começa assim. O que te conclui? Paulo dizendo, diante de tudo que eu falei para vocês, judeus e gentios, estamos em posição de vantagem? Os judeus religiosos perguntavam, nós temos alguma vantagem por sermos judeus? E Paulo responde, não. Responde claramente que não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Versículo 9, está claro isso. Claro. Não há nenhum justo, como lemos, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram. Interessante, queridos, que Paulo aqui está citando vários trechos do Antigo Testamento. E aqui eu mostrei para vocês, citação do Salmo 14, 1 a 3. Eu vou fazer o seguinte, não vamos ler todos esses textos, mas você tem essa aula gravada e você pode perceber. Williams, você faz um favor para mim, querido. Não vamos ler agora. Aqui tem uma curiosidade. Você sabia que o Salmo 14 é idêntico ao Salmo 53? Você tem 2 capítulos idênticos. O Salmo 14 e o Salmo 53. Não, esse não sei, pode sentar. Tem a sequência dos textos. Você pode abrir, por favor, Williams. Com a sua voz, locutor, me ajuda. Então, Paulo está citando o Salmo 14, versículos de 1 a 3, basicamente querendo dizer, judeus, vocês que conhecem a lei, vocês que conhecem a palavra de Deus, eu estou dizendo para vocês o que vocês já deveriam saber. E ele fala assim no Salmo 14, diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Paulo está citando em Romanos a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, mas está citando também o texto que os judeus conheciam. Olha só que interessante. Muito bem. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Aí Paulo está citando o Salmo 5:9. Dá para ver? Salmo 5:9? Pode ler, por favor, Williams. Nos lábios deles não há palavra confiável. O seu interior é pura destruição. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Obrigado, Williams.
Então, entende o que Paulo está dizendo aqui? Ele está afirmando, fazendo um resumo de tudo aquilo que nós já vimos no capítulo, desde o primeiro capítulo até Romanos 3,8, dizendo: não há quem busque a Deus, não há. E citando o Antigo Testamento, os judeus estão percebendo isso. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, ele fala, ele está citando o Salmo 10,7. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Debaixo da língua guardam violência e maldade. Queridos, olha o que Paulo está dizendo, olha o que Paulo está falando para os romanos, para os gentios e para os judeus, citando o Salmo 10,7. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aqui Paulo está citando Isaías, no capítulo 59, versículo 7. Os seus pés correm para o mal, são ágeis para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Entendem o que Paulo está dizendo? Eu estou falando isso para vocês, mas eu estou citando aquilo que vocês conhecem, seus judeus e gentios, que talvez conhecessem também. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Paulo citando o Salmo 36, versículo 1. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Queridos, Paulo discorre, dizendo, não tem solução para ninguém. Qual é a nossa identidade quando nascemos diante de Deus? Quando você e eu nascemos, qual é a nossa identidade diante de Deus? Vocês lembram de Salmo 51, 5, que diz, pode falar, Jô? Pecadores, em pecado me concebeu minha mãe. Você nasceu em pecado. Você hoje não é pecador porque peca. Você é pecador porque já nasceu em pecado. Consequentemente, você vai pecar. Essa é a nossa identidade. Quer judeu, quer grego, quer preto, quer branco, quer rico, quer pobre, quer brasileiro, quer americano. Essa é a nossa identidade. Quando você nasceu aqui no Brasil, você tem a sua carteira de identidade, que diz quem é teu pai, quem diz quem é tua mãe, o dia que você nasceu, a cidade que você nasceu, o estado que você nasceu. Essa é a sua identidade. Você é assim, isso está muito claro. E quando Romanos, no capítulo 3, diz que nós estamos debaixo do pecado, então estamos em posição de vantagem? Não, nós estamos debaixo do pecado. Significa o seguinte, você nasceu, você já é um cidadão sob o domínio do pecado. Você já nasceu sob o domínio do pecado. Isso está muito claro. Debaixo do pecado, somos cidadãos do pecado, como você é um cidadão brasileiro ou não, seja quem você for. Se você tem um passaporte brasileiro, na verdade, nesse teu passaporte que identifica quem você é para o mundo, tem um carimbo, debaixo do pecado. Você já nasceu pecador. Não tem escapatória. Por melhor que você seja, por melhor família que você tenha vindo, por uma pessoa nasceu muito bondosa, um bebê maravilhoso, que não dava trabalho, que cresceu bonzinho, pecador. Isso que Paulo está deixando muito claro, debaixo do pecado, passaporte, carimbo. Mas eu tenho muitos passaportes, eu tenho muitos. A condição legal de todos os nascidos depois de Adão é a mesma. Não há justo nem sequer um. Você entende isso? Eu entendo isso. Não há justo nem sequer um. Paulo falando com os gentios e com os judeus, deixando muito claro nesse resumo, gente, não tem solução. Todos nós já nascemos com esta cidadania, debaixo do pecado. Todos. E aí Paulo continua desenvolvendo aquilo que ele quer mostrar para nós. Então, a nossa posição legal é qual? Legal. Isso legalmente, juridicamente. A sua identidade é, você não é justo. Justo diante de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém é legalmente justo. E os feitos de ninguém podem mudar isso. Por melhor que você seja, por melhor que você faça, não dá para mudar a sua condição diante de Deus. Peraí, vamos caminhar. Somos culpados e estamos condenados. Já nascemos condenados. Nossa, que cruel. Que hoje você não ouve isso. Vamos continuar?
na nossa mente. E Paulo fala, não há quem entenda. A essência da nossa natureza está corrompida, não processamos por si só a verdade de Deus. Se nós já nascemos em pecado, a nossa mente já nasceu corrompida. Então, naturalmente, você não vai conseguir processar as verdades da palavra de Deus. Se você olhar e entender a Bíblia só racionalmente, só cognitivamente, você vai entender, achar interessante, mas a verdade de quem é Deus, naturalmente você não vai conseguir entender, porque você já nasceu com a sua mente corrompida. Saiba disso, porque a Bíblia diz isso. Por melhor que você seja, por melhor curso que você tenha feito, por melhor capacidade intelectual que você tenha, você não vai conseguir entender a verdade de Deus na sua mente. As nossas motivações, não há quem busque a Deus, não desejamos de fato encontrá-lo. Antes, fugimos em nós mesmos, em nossa religião e moralidade própria. Isso significa, queridos, mas tem muita gente que busca a Deus, que quer conhecer a Deus. Será? Ou busca as bênçãos de Deus? Eu quero conhecer a Deus para que eu seja abençoado. O que importa é ser, o que a gente ouve muito, é ser feliz. Gente, olha que é interessante que você ouve e às vezes até nós falamos, olha, o que importa hoje em dia é ser feliz. Eu quero estar satisfeito com aquilo que eu estou realizando. Eu quero estar satisfeito com a minha família. Eu quero estar satisfeito, importa ser feliz. Gente, essa é uma armadilha. Essa é uma armadilha. Porque quando você busca a felicidade, mas eu busco ser feliz em Deus. Na verdade, você está buscando a felicidade, que Deus te dê a felicidade. Você não quer conhecê-lo de verdade. Isso é uma coisa interessante. Porque se diz que não há justo nenhum sequer, então a nossa mente está corrompida, as nossas motivações estão corrompidas, nós não desejamos de fato encontrá-lo. Na verdade, os nossos desejos também, porque a Bíblia diz, nós acabamos de ler no Romanos 3,12, todos se desviaram. Quando nos autodeterminamos e escolhemos nossos próprios caminhos, seguindo os nossos inatos desejos, nós nos desviamos. O que diz Isaías 53,6? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu próprio caminho. A palavra de Deus afirma isso. Então os nossos desejos naturais não são para agradar a Deus. Não são para amar a Deus, naturalmente não. Se você fica solto na sua autodeterminação, você vai se desviar. É simples, pega uma criança, solta a criança, deixa ela a seu próprio prazer, se orientá-la. Observe o que ela vai fazer. Você precisa ensinar o sim, não faça isso para ela, que ela vai fazer. Naturalmente, nós não buscamos a Deus, porque a Bíblia afirma isso, queridos. Tenha convicção dessa grande verdade. A nossa língua, a Bíblia fala, acabamos de ler no 13:14, capítulo 3, túmulo aberto, engano, veneno, maldição e amargura. Nós expressamos o que está em nosso coração, usando a língua para proteger nossos próprios interesses, exalando o que está em nossos corações, buscando nossos interesses, mesmo que sejam em detrimento dos interesses alheios. Quando a gente abre a nossa boca, nós sempre queremos nos proteger. Nós sempre queremos falar ao nosso benefício, mesmo que isso atrapalhe a vida do outro. Mas você quer se proteger. Quando você fala, você, de alguma forma, quer que você seja protegido. E mesmo que seja uma mentira deslavada, uma mentira clássica, você vai mentir para se proteger. Por isso que nesse trecho de Romanos 13:14, fala que também a nossa língua é um túmulo aberto nos nossos corações. E nos nossos relacionamentos? A Bíblia fala, Romanos 3:15-17, que nós não conhecemos o caminho da paz. Os nossos pés, naturalmente, não vão na direção de Deus. Nós fazemos oposição a quem se interpõe no nosso caminho, comprometendo a realização dos nossos desejos e satisfação pessoal que tanto buscamos. Se tem alguém na sua vida, na sua família, ou no seu conhecimento que atrapalha o seu trajeto, a sua realização pessoal, você vai cancelar. Você vai ficar bravo. Você vai falar mal. Você vai tentar fazer com que essa pessoa saia fora dos seus caminhos, porque naturalmente o nosso caminho não é um caminho de paz, de acordo com aquilo como Deus quer, mas é um caminho para que você seja protegido no seu caminhar. Proteja a sua família. Não é muito assim. Eu via muito isso quando estava no Objetivo. Todos os pais que chegavam na escola para conversar comigo, aquele filho era maravilhoso, era o único. Não, imagina, não é possível. E quantos pais saíam chorando da minha sala, porque não conheciam o filho que tinham, lá com 10, 13,
15, 16, 17 anos. Meu filho fez isso? Fez. Você tem prova? Ficava bravo. Isso é um absurdo. Era só mostrar um vídeo. Era só chamar o filho e falar, fala para o teu pai o que você fez. Isso, pai, é uma tendência natural de uma proteção, de buscar aquele caminho. Os seus relacionamentos são distorcidos da palavra de Deus. E o nosso relacionamento com Deus, aos seus olhos, como lemos lá no versículo 18, é inútil temer a Deus. Não possuímos nenhum temor a Deus. Tememos o que pode tirar nossa felicidade, bem-estar e segurança. O temor de Deus, de querer fazer aquilo que Deus quer para a minha vida, de obedecer a sua palavra, de ler a sua palavra, de falar, Senhor, faça de mim aquilo que tu queres, eu quero te conhecer, eu quero te amar de verdade, mesmo que a tua palavra seja dura para a minha vida. Na verdade, nós não tememos, nós tememos aquilo que Deus pode tirar da gente. Nós tememos aquela resposta que nós não esperamos, talvez de um exame médico. Nós tememos que os nossos filhos se desviem. É verdade. Claro, nós temos que temer, porque naturalmente continuamos pecadores. Porém, o que Deus está dizendo, eu sei o melhor para você. Eu não erro. Meu amor por você é sempre o mesmo. Eu não posso te amar mais, eu não posso te amar menos, porque eu sou amor. Confie em mim. Me tema, viva para mim. E às vezes a gente teme não receber as bênçãos que Deus pode dar. Então o homem naturalmente busca a Deus em benefício próprio, porque naturalmente ele não busca o Senhor. Buscamos o que Deus pode nos dar, mas não buscamos conhecê-lo como soberano, criador, onipotente, justo Senhor. Essa é a tendência natural de todos que nasceram sob o pecado. Muito bem? Tentaremos simplesmente obter as bênçãos de Deus, permanecendo no controle, esperando ou exigindo que Deus nos sirva, se amolde, se enquadre em nossas necessidades. Não nos curvaremos diante do Deus vivo, concedendo-lhe o controle total sobre as nossas vidas e nosso futuro. Avalie o seu coração, eu avalio o meu coração. Quantas e quantas vezes realmente me aproximo do Senhor e meus pedidos, minhas orações são sempre coisas para o meu conforto, para o meu bem-estar. Natural que pensemos nisso. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu dou para você aquilo que eu quero. A minha vontade é boa, é perfeita e agradável. Busque a mim, confie em mim, tenha fé em mim e não nas coisas que eu posso lhe dar. Essa é uma verdade que a gente tem que entender e a gente tem que agradecer pelas bênçãos dadas. Mas nós não podemos viver sob as bênçãos de Deus. As bênçãos que nós achamos que são da maneira com as quais nós gostaríamos que fossem. Eu imagino sempre a irmã que teve uma enchente e chegou na casa, eu lembro, um caso da nossa igreja aqui, e, puxa, eu quero agradecer a Deus a bênção da água não ter chegado na minha casa. E do lado dessa irmã tinha uma outra irmãzinha, cristã, amava a Deus, que perdeu tudo com a enchente na sua casa. Aquilo não foi bênção? Deus errou com aquela irmã e acertou com essa? Então, cuidado para nós não rotularmos a Deus, rotularmos as bênçãos de Deus, só quando as coisas estão bem. A vontade de Deus para aquela irmãzinha foi essa. E ela falou, confio no Senhor, eu quero agradecer a Deus, porque todos nós estamos vivos. Quero agradecer a Deus porque a igreja está cooperando conosco. Eu perdi a minha casa, mas o Senhor vai dar outra. Quero agradecer a bênção de ter um pai como esse Deus. E não reclamou. Então, essa é uma tendência que temos. Gente, precisamos entender que não o buscamos naturalmente. Nem você, nem eu. Naturalmente, nós não vamos buscar a Deus. É Ele que nos atrai para si, pela ação do seu Espírito Santo. Se você é salvo hoje, se você entendeu a realidade do Evangelho, foi o Senhor Deus que lhe atraiu para si. Naturalmente, você não iria. Porque não há quem busque a Deus. Não há justo nenhum sequer. É o que a Bíblia afirma. Creia na palavra de Deus. E comece a agradecer. Senhor, então, o Senhor que me atraiu para si e pela ação do teu Espírito Santo, eu te conheço. Sim. Essa é a grande verdade. Diz a palavra, João 6,44. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós cremos assim. Essa igreja crê assim. Que não está em você, não está em ninguém a possibilidade natural de conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, agradece porque Ele te atraiu, Ele te chamou, o Pai lhe trouxe até Ele.
Aí, já continuando o texto, lemos até 20. Portanto, diante de tudo isso que nós acabamos de ler, os versículos 19 e 20 que eu li no início, diz o quê? Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Estamos entendendo agora. Para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. E todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Entenderam, judeus, vocês aí de Roma? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei mostra que você não vai conseguir cumprir. Você não consegue naturalmente cumprir. Então, esse é o portanto de Paulo nesse texto. Queridos, vamos agradecer a Deus por essas conjunções adversativas, por esses mas. Até agora, estudando com o nosso irmão Robson, do capítulo 1 até o capítulo 3, 8, até agora esse resumo do capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 20. Não tem jeito, não tem solução. Ninguém vai ser salvo. Todos nós estamos perdidos, se Deus não nos atrair. Mas, ele nega tudo que vem antes. Ele vai mudar a chave. Mas, agora. E a Bíblia sempre fala que hoje é o dia aceitável da salvação. Se tem aqui alguém, nessa manhã, que é religioso, que frequenta essa igreja há muito tempo, e que frequenta porque gosta da pregação, porque gosta das músicas, porque gosta do povo, e por isso que você se diz que é convertido, cuidado, você pode estar indo para longe de Deus enganado, porque você continua longe de Deus, porque não. Nós vamos ver o que é que Deus fez, qual a solução de Deus para você, para mim, para todos que são pecadores, como Paulo está dizendo em Romanos. Mas agora, esse é o texto que está claro na palavra de Deus. Agora, você pode estar acompanhando na sua Bíblia, nós estamos no versículo 21, olha a sua Bíblia aí, estamos estudando Romanos 3. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Judeus, a lei e os profetas testemunham da justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Então, queridos, nesse texto, justiça de Deus, olha lá. Justiça de Deus, a maneira pela qual Deus, o justo, considera como justos pecadores que o ofenderam, e os aceita e lhes concede a salvação e a vida eterna. A justiça é de Deus. Não há justo nem sequer um. Mas Deus, sim, é totalmente justo. Então tem que vir dele a solução para você e para mim. Que não é religião, não é igreja, seja você religioso ou não. Não é. É numa pessoa, e nós vamos continuar vendo isso claramente. Deus, por ser justo em seu caráter, presta atenção. Deus é totalmente justo no seu caráter. Ele trata as pessoas de acordo com o que elas merecem. Então, você já está concluindo comigo, nós estamos entendendo isso. Se Deus é justo em seu caráter, porque Ele é justo, Ele vai tratar as pessoas de acordo com o que elas merecem. E até agora nós descobrimos o quê? Falem, o que nós merecemos? Nada, queridos, nada. É isso que nós concluímos, é isso que Paulo conclui. Se Deus é justo, totalmente justo, Ele vai tratar você e a mim de acordo com o que nós merecemos. E se o texto já diz que nós não merecemos nada, porque não há quem busque a Deus, não há justo nenhum sequer, nossa língua, nossa mente, nossas motivações, então, nós já nascemos condenados, e parece então que nosso único merecimento diante de Deus é ir para o inferno. É a única coisa que você merece. E você se acha. E eu me acho. Vamos entender isso, claro. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. Deus, por ser justo em seu caráter, Ele odeia o pecado e não inocenta o culpado. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado, como diz a palavra de Isaías. Então Deus odeia, sim, o pecado e não inocenta o culpado. Ele não pode inocentar o culpado. Você é culpado, mas eu vou te inocentar. Nem o juiz pode fazer isso. Não, eu gostei dele. As provas são evidentes que ele é um assassino e criminoso, mas eu vou inocentar. Não pode. Em seu caráter, Deus é justo e Ele condena o réu injusto
e inocenta o justo. Como não há nenhum justo sequer, Deus condenado está o réu injusto. Não há parcialidade, não há erro de julgamento. Então, como Deus pode salvar pecadores condenados? Como que Deus pode fazer isso, então? Se nós já nascemos com essa identidade, carimbo no passaporte, debaixo do pecado, como é que Deus pode salvar os pecadores? Como salvá-los de forma justa, de acordo com o seu caráter perfeito? Como Deus pode fazer isso? Ele não pode decretar que os pecadores não são mais pecadores. Isso seria contra o seu caráter justo de retidão. Ele exige que o pecado seja castigado, seja punido, senão ele não é Deus. Se você é culpado, é condenado, você tem que ser condenado. Se você não for condenado, Deus está sendo injusto, porque ele não está cumprindo com a própria justiça dele. Ele exige que o pecado seja castigado. Ele exige que o pecado seja punido, senão ele não é Deus. Pela sua grande misericórdia e graça, queridos, essa palavra, essas duas palavras, agora cada vez mais se tornam vivas para você e para mim, diante dessa palavra em Romanos 3. Pela sua grande misericórdia e graça, ele provê uma exclusiva, única solução para justificar os pecadores. Deus provê uma solução para lhe tornar justo. Porque nós somos injustos, acabamos de aprender. E ele não pode nos salvar, porque ele é todo poderoso, ele é justo na sua essência, no seu caráter. Gente, guarde isso. Deus vai, então, na sua justiça, nos transferir, imputar, outorgar a justiça do único justo sobre a terra, a justiça de Jesus Cristo. O único sem pecado, homem como nós, o único capaz de nos substituir. Agora começa a entender o evangelho verdadeiro, que não é superficial. Deus não podia nos salvar. Então, só existiu uma pessoa que não nasceu sob o estado de pecado, só um homem, 100% homem e 100% Deus, Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, de uma mulher só, pela ação do Espírito Santo. Se Jesus tivesse nascido de José e Maria, Jesus teria nascido pecador, porque um homem é uma mulher. Por isso que ele nasceu de uma virgem, por isso que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Entende agora a profecia de Gênesis 3,15? O seu descendente, só da mulher, ele não nasceu em pecado e não viveu em pecado, ele não pecou. Ele sim nasceu completamente justo, 100% Deus, 100% homem. Então a justiça de Jesus Cristo, o único sem pecado. E ele o fez na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte. A nossa morte como condenados, era sua, era minha, condenados para o inferno, mas aquele totalmente justo, aquele que nasceu e viveu sem pecado nenhum. Ele foi para a cruz, morrer no meu e no seu lugar, para que você tivesse a possibilidade de ser considerado justo, de ser chamado de justo. Agora sim, você pode se aproximar de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo morreu no seu lugar. Justiça como se fosse nossa. Ele nos declara justo, nos trata como justos, não na base dos nossos méritos, do seu curso, da sua capacidade, da sua bondade, da sua vida dedicada a outro, não na base dos nossos méritos, mas com base na justiça plena, completa de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Isso tem que nos arrepiar, isso tem que nos fazer as nossas mentes, nós que estamos aqui na igreja há muitos anos, acostumados com a palavra, acostumados com tudo, relembrar essa graça, essa misericórdia de Deus que nos alcançou pela justiça do seu Filho Jesus Cristo, que justo morreu em nosso lugar. Aí vem essa palavra que talvez você ouça bastante, parece uma palavra difícil, justificação, que está claramente, veja no versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Muitas Bíblias, justificação para todos os que creem. Não há distinção. Um ato divino de nos declarar justos perante Ele. Então, quando você ouvir essa palavra justificação, nós somos justificados, agora você entende. Nós somos declarados justos perante Deus. Fomos justificados. Justificou. Você justificou. Você foi justificado. Justificação.
É através da justificação que nós podemos nos achegar a Deus. Entende isso claramente? E essa justificação é unilateral, depende de Deus, não depende de você. É uma declaração exclusiva de Deus. É uma declaração legal. Legal. O juiz diz, pá! Justo. É uma declaração legal de Deus. Você não precisa sentir, mas eu não sinto que fui justificado. Creia na palavra de Deus. Se ele realizou e ele falou, está justificado. Mas eu não sinto. Você continua pecador. Mas não um pecador de posição. Você agora não é mais legalmente pecador no sentido de ser injusto. Você é um pecador que só vai deixar de ser pecador na presença de Deus, mas você legalmente agora é considerado justo. Foi consumado na cruz. Aqueles presos lá em Roma, que estavam presos, tinha uma lista de pecados para cumprir, 30 anos, 40 anos de prisão, seja o que for, porque fez isso. E quando eles cumpriam o tempo de prisão, ia alguém lá naquela porta da prisão e colocava uma placa, um papel em cima, seja o que for, pá! Está consumado. Olha que coisa linda isso. Se a gente fosse estudar isso, foi o que Jesus falou. Tetelestai, está consumado. Justo, pode sair. Você já cumpriu todo o tempo de condenação. Isso é através de Jesus Cristo. Deus não infunde em nós justiça. Ele não vai nos considerar agora bonzinhos em essência, com méritos. Não, os méritos são do Senhor Jesus Cristo, entende? Não é que você agora se tornou justo. Agora eu sou justo, eu sou uma pessoa justa. Não é isso. Deus, ele te considera justo, não te considera bonzinho. Ele sabe quem você é, sabe quem continua sendo. Você sabe quem você é. Você sabe o que você fala, o que você olha, o que você vê, o que você engana, a sua hipocrisia, a sua fofoca. Sabe que nós continuamos pecadores. A carne ainda continua lutando contra o espírito, como diz Gálatas. Então você não é justo. Você é considerado justo diante de Deus pelos méritos únicos do Senhor Jesus Cristo. Deus não nos deixa. Deixa eu só baixar lá. Aqui. Deus não nos deixa de lado a sua justiça. Ele a volta contra si próprio. Deus não deixa de lado a sua justiça. Olha que interessante. Deus não tirou a sua justiça. A justiça de Deus se volta contra ele mesmo. Por quê? Porque o seu Filho, Jesus Cristo, 100% Deus, sem pecado, ele se tornou justiça por nós. Ele se tornou justiça por nós. Como essa justiça de Deus chega para você e para mim, então, queridos? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção. Não há distinção. No versículo 22, está claro isso. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção. Esse é o versículo. Primeiro, por meio da fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Fé em Jesus Cristo. Não numa religião, não numa igreja, não num pastor, não seja o que for. Fé em Jesus Cristo. Não tem santo, não tem santa, não tem ninguém. Eu tenho muita fé. Fé, vamos destrinchar isso. Fé em Jesus Cristo. A fé é a mão que vamos receber a justiça de Deus. Senhor, eu quero receber a justiça do Senhor me outorgada pelo Filho Jesus Cristo. A fé é a mão. Porque nós somos salvos pela graça. Continue. Efésios 2. Mediante a fé. É isso. Por isso que a fé recebe essa graça de Deus. Pela fé no que Deus realizou, que Ele aplica a justiça de Jesus Cristo em nós. A fé é o entendimento claro de quem é Jesus Cristo, o que Ele veio fazer e depositar uma confiança plena na sua obra e nas promessas de Deus. Isso é fé. É crer naquilo. Cuidado, existe um erro muito sutil quando a gente fala assim, por que você é salvo? Porque eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu tenho uma fé muito forte em Jesus Cristo. Olha a sutileza disso. Quando você acha que você tem uma fé muito forte em Jesus Cristo, isso é obra. Olha, presta atenção, é uma coisa muito sutil. Não é a fé, que você diz que tem pouco ou tem muito, mas é a confiança que aquilo que Deus fez é a verdade. O que Ele falou é a verdade. Se Jesus morreu no meu lugar,
ele é o justo que morreu no meu lugar para me tornar justo, eu creio nisso. A minha fé é em Jesus Cristo. Não se você tem pouca fé ou muita fé. Você tem que crer no que a palavra de Deus diz isso, de forma clara. A fé é o entendimento claro de quem é Jesus Cristo. A fé, ela anda junto com essa compreensão. Sem entendimento, a fé é misticismo, etérea, subjetiva, uma ilusão. Você tem que entender isso, tem que estar claro para você esse entendimento. O que, filho? Obrigado, Tércio, obrigado. Qual você está falando? Aqui está em Romanos 10, né? Paulo vai repetir isso. Gente, é muito legal como Paulo escreveu a carta aos Romanos. Até o capítulo 3 ele vai, né, dizer, não tem jeito. No capítulo 3 nós estamos vendo agora qual é a solução de Deus. Aí no capítulo 5 até o capítulo 6 ele vai dizer como que, quais são as consequências de sermos justificados. Depois do capítulo 7 e 8 ele vai dizer como viver. Aí no capítulo 9 até o capítulo 11 ele vai explicar para a gente a posição dos judeus na história. Aí o capítulo 12 até o capítulo 15 vai mostrar como a gente pode viver em comunidade. E no capítulo 16 ele vai agradecer 20 pessoas lá que ele se relacionava bem. Aqui em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Não é uma coisa subjetiva, não é etérea, não é mística, é clara. Então, é uma coisa muito interessante. Pois não? Olha que legal, o que o Elias está dizendo é que nós nascemos pecadores, nossa identidade é pecadora. Agora, quando ele morre por nós, ele está recebendo os nossos pecados. Então, o que o Elias falou, essa dupla imputação, ele nos dá a sua justiça e recebe aquilo que nos atrapalha, recebe os nossos pecados. Gente, tem uma palavra aqui que você vai ver que é muito interessante isso. Por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Olha só. A fé, ela caminha com entendimento. Por isso Deus se revelou a nós através de um livro. Gente, isso que é interessante. Deus se revelou a nós através de um livro. E esse livro tem que ser lido, entendido, ensinado, divulgado, pregado. Se Deus não quisesse que a nossa mente e a nossa compreensão participasse desse processo, Ele não precisava de um livro. Ele ficava aparecendo em sonho, visão, revelação, coluna de fogo, nuvem todo dia, como ele se revelou. Mas nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus completa nas nossas mãos, gente. Nós temos muito mais privilégio do que Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo, Tiago. Você e eu temos esse privilégio. Nós falamos na célula essa semana. Se eu vivesse no tempo de Jesus, as coisas seriam diferentes. Não, você está vivendo tempos melhores que no tempo de Jesus. Jesus era limitado, ele era um homem, ele estava aqui, não estava lá. Ele estava falando aqui de um grupo ouvindo. Agora você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Você tem a palavra de Deus à sua disposição. Você tem toda a revelação de Deus. Que privilégio você e eu temos. Mais do que todos da Bíblia. Por isso ele deixou registrado o plano dele num livro. Para quê? Para que você leia, para que você entenda, para que a igreja ensine, para que a igreja pregue a palavra de Deus. Então desconfie de quem fala e não fala da palavra de Deus. Use o versículo como um trampolim para falar de outras coisas, para falar de si próprio, de autoajuda, esses coaches da vida, esse evangelho humanista, que só quer falar aquilo que você gostaria de ouvir. Você vai, busca o seu sonho, tenha força, tenha coragem, não fale palavras negativas, PNL, e vai querendo te achar que você tem condições de ter grandes vantagens diante de Deus. Não, a única vantagem que você tem diante de Deus é de, pela fé, mediante Jesus Cristo, entender o que Deus quer fazer para você. Ou pois não, Samai? Sim. Muito legal. Saná está perguntando, e o que aconteceu com aquelas pessoas que não tinham Jesus, que eram pecadoras também? E a gente vai ver, interessante, muito interessante, o livro de Romanos desenvolve isso, quando chegar no 11º, até o 11º capítulo, o que acontece com os judeus? Eles também viviam pela fé,
nas promessas de Deus, naquilo que Deus fazia. E tem um texto aqui que Deus não imputava naquela época, eles morriam, né? Eles morriam. Mas eles morriam na confiança da palavra de Deus, como nós estamos fazendo agora. Quando nós temos a revelação completa, a nossa compreensão, a nossa confiança tem que ser naquilo que Deus revela completamente. E Jesus Cristo já veio para nós. Então, agora, eles não tinham essa compreensão, mas eles tinham muitas profecias que apontavam para o Messias que viria. Então eles tinham que crer. Nós cremos, o Senhor vai cumprir a sua promessa, o Messias vai vir. Isso Deus colocava naquela época para eles, porque eles já criam na obra de Jesus, mesmo sem Jesus ter nascido ainda. Isso é interessante, mas Romanos vai nos esclarecer. Porque, então, ele não faz isso, é que se revelou através de um livro, onde o plano dele está escrito, de onde vamos buscar entender, compreender, aplicar e viver as suas verdades. Queridos, estude a palavra de Deus. Faça a sua hora silenciosa diariamente. Leia a palavra de Deus. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Não viva só se alimentando de aulas de escola dominical e de pregação, que são muito úteis. Está um bom grupo aqui. Venha à escola dominical, acorde cedo, entenda a palavra de Deus. Isso é um privilégio, Deus se revelar. Mas não se contente durante a semana só com isso. Não se alimente só disso. Se alimente da palavra de Deus. Entenda a palavra de Deus. Tem bons livros que nos ajudem. Bom, tem muita coisa que a gente pode compreender. A fé, gente, envolve a compreensão salvadora da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário. Confiança firme na promessa de Deus que Ele, em Jesus Cristo, nos justifica, nos torna justos, nos perdoa e dá a vida eterna por sua misericórdia e graça. Entenda isso. Essa fé inclui o reconhecimento que nós somos culpados, arrependimento. Gente, nós temos que pregar arrependimento hoje em dia. Ninguém prega, ninguém fala nem de pecado, nem de sangue, nem de arrependimento. Você quer ser feliz? Então você precisa aceitar Jesus, porque Jesus vai te dar felicidade. Olha que evangelho, água com açúcar. Você quer ser feliz? Vai na minha igreja, lá você vai gostar das músicas e tal, lá te ensina a Bíblia. Então você vai ser feliz. Evangelho, água com açúcar. John Stott, quando ele estudou o livro de Romanos, ele falou assim, está até registrado: agora sim eu vou mudar a maneira de evangelizar. Meu evangelismo é muito superficial. Agora eu entendo em Romanos a verdade. John Stott fala isso. Então, essa fé inclui arrependimento, renúncia de todos os seus esforços e depositar somente em Jesus Cristo a sua expectativa da justiça. Se houver no seu coração a menor expectativa de justiça própria, então você não tem essa fé salvadora. Não acho que você merece, por melhor que você seja, por mais bonito, por mais rico, por mais saudável. Não é. Não é. É a justiça única, exclusiva do Senhor Jesus. A justiça própria é incompatível com a fé em Jesus Cristo. A fé exige renúncia e arrependimento. Está evangelizando? Você é pecador. Você já pecou? Eu peco, sim, então ok. Mas você já nasceu em pecado. E por conta disso, você precisa se arrepender disso. Precisa reconhecer que Jesus fez por você. Você está começando a pregar o evangelho como deveria ser pregado. E não o evangelho aguinha com açúcar. Como a gente viu, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o versículo que você tem que decorar, tem que abrir, mostrar para o pecador, para quem está evangelizando. Precisa da palavra de Deus. Agora, observe isso. Ela não pode chegar a nós por meio dos nossos atos ou esforços. Claro isso. Por causa do nosso pecado, Romanos 3:23, perdemos o desfrute da glória de Deus. A gente perde isso. Como nativos pecadores, lembra da identidade? Não podemos viver na presença de Deus desfrutando da sua aprovação. Agora, olha que interessante. Gratuitamente, aí o Elias vai lembrar que nós falamos sobre isso. Gratuitamente, de graça, por sua graça. Essa justiça tem origem no que Deus fez, não no que nós fizemos ou fazemos. Gente, a salvação é de graça. De graça. Mas entenda o que é essa de graça. Essa justiça, ela é dada, ela não é obtida ou conquistada por mérito. De graça, partiu de Deus. Nós queremos merecê-la, mas o máximo que podemos fazer é recebê-la humildemente. Não acho que você merece alguma coisa de Deus mesmo hoje. A palavra grega para gratuitamente também quer dizer sem motivo, de modo totalmente infundado, algo dado ou feito sem nenhuma razão. Entende isso?
Mas como pode ser isto? Justificado gratuitamente. Olha que interessante. A resposta é redenção, que há em Cristo Jesus. Está no versículo 24. Redenção significa o ato de você resgatar, comprar alguém. Tinha um escravo preso, e você vai lá e fala, quero te soltar. Qual é o preço? Ah, o preço é esse, está aqui. Esse escravo é meu, está livre agora. Por isso que essa palavra redenção, a gente pode entender, a gente pode estudar muito, tem vários significados da palavra redenção, naquele lugar onde eles estavam, os escravos presos. Então havia essa compra, a lei já previa isso. Você pode comprar, resgatar e redimir. Isso é uma coisa que fica claro no versículo 24, por isso que aparece essa palavra, né? Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Então, redenção é isso. Ele te comprou, ele te comprou. Foi o que Cristo realizou na cruz, pagando a nossa dívida, pagando o preço da dívida, que jamais nós conseguiríamos pagar, da condenação e da morte que nós merecíamos. Gente, na cruz, pelo sangue derramado, Deus estava pagando o preço do nosso resgate, aplicando a sua justiça a pecadores como você e como eu. A redenção que há em Cristo Jesus, essa é a base da gratuidade da nossa justificação. Olha que interessante. De graça para nós, mas um alto preço foi pago. De graça para você que recebe de graça. Deus te dá a salvação, mas o preço foi muito alto, a morte do seu Filho Jesus Cristo, que levou o seu e o meu pecado naquela cruz. Preço altíssimo. Por isso que Jesus falou em Marcos 15, 34, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, deixa eu só voltar aqui. Tem outra palavra, não vou entrar no detalhe aqui, que já bateu, era 5 minutos para terminar, chama-se propiciação. Ou seja, a ira de Deus foi aplacada pela morte do Senhor Jesus. Deus não olha para você mais com ira. Não olha mais para você assim. Agora, olha que interessante isso aqui, queridos. Isso aqui é muito interessante. Justiça, misericórdia e graça. No sacrifício de Cristo, a justiça, a misericórdia e a graça se encontraram ao mesmo tempo. Olha que lindo. Ao mesmo tempo. A justiça, porque o pecado não ficou impune. Jesus pagou o preço na cruz. Certo? Agora é justo. A misericórdia, porque Deus poupou-nos da condenação e colocou a punição sobre o seu próprio Filho. Olha que lindo. E a graça, porque além de nos livrar da condenação, Ele nos deu a vida eterna, gratuitamente, pelos merecimentos únicos do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, na cruz, a justiça, a graça e a misericórdia se encontraram, se abraçaram. Por isso você e eu hoje podemos ser salvos em Jesus. Justos, porque Ele é justo. Misericórdia, porque Ele não nos deu o que merecíamos, a condenação. E graça, porque foi de graça para você, mesmo que o preço tenha sido alto, pago pelo Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só passar aqui. Deus ofereceu como sacrifício, na sua tolerância, Ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente Ele demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador. Ele justificou, Ele era o juiz, mas Ele também se tornou justiça, Senhor Jesus 100% Deus. Que plano maravilhoso realizado por Deus, nosso Criador. Gente, que plano. Você crê nisso? É aí, nos versículos 27 a 31, que você pode ler depois, aí Paulo fala, onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Viu, seus judeus? Não tem nada a ver com a lei, é pela fé. O homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Não há espaço, não há lugar, não há vantagem, não faz sentido, não resta ao homem nenhuma vanglória. A salvação, do começo ao fim, é obra de Deus. Gente, então, como essas verdades podem ser refletidas em nossas vidas? Como? Quem é você? Agora é o momento de pensar um pouquinho. Quem é você? Qual é a sua condição hoje?
É um religioso? É um frequentador da ECA? Há 500, 40, 50 anos, seja o que for? Mas é convertido mesmo? Entendeu a justiça que é vinda do Senhor Jesus e não pelos seus próprios méritos? Confiante em si mesmo, caminhando na sua perspectiva da verdade, aguardando aquele dia diante de Deus? Quem é você? Pensa um pouquinho, é você com você mesmo. É sério isso? Ou você é confiante na maravilhosa obra de Jesus Cristo, que mediante a fé recebeu de graça sua filiação para viver eternamente na sua presença? Talvez você seja assim, que está agradecido pela justiça e pela misericórdia de Deus. Como a realidade da graça de Deus derramada sobre você, que o levou a confiar na obra de Cristo, lhe tornando seu filho, afeta o seu dia a dia. Você precisa contar para todo mundo essa verdade, para os seus parentes, para o seu pai, para o seu filho, para o seu vizinho, para os seus queridos. Senão eles estão indo para o inferno longe de Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus. Como que as verdades explicitadas nesse texto que lemos, de Romanos 3, de 9 a 21, afetam a sua interação com as pessoas que ainda não conhecem ao Deus único, justo, amoroso, que se doou para nos receber como seus filhos amados. Que o Senhor nos impulsione a falarmos essa verdade não superficial, mas a verdade que está na palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, demonstrou sua justiça, sua misericórdia e sua graça, para que eu e você tivéssemos vida e vida plena diante dele. Ok? Nós vamos agradecer por tão grande salvação, agradecer pela sua palavra, agradecer pela clareza desse capítulo de Romanos 3, que muda o que nós éramos antes para quem nós somos, justificados em Cristo. E agora, no capítulo 4, a gente vai dar um ajuste na justificação, entender basicamente como isso acontece, e depois os 5, nós vamos até Romanos capítulo 7, entendendo essa obra maravilhosa do Senhor Jesus. Agora, nós vamos orar, vamos ficar em pé para orar, espera um pouquinho, aí nós já vamos sair direto para a nossa cantina, as coisas estão quentinhas lá, estão bem legais, então aproveite o tempo para até chegarmos no nosso culto às 10h30. Fiquemos em pé para orarmos. Senhor, nós agradecemos pela obra completa naquela cruz, onde a sua justiça foi satisfeita, onde a sua misericórdia foi exercitada ao ponto de não nos condenarmos, e a sua graça, gratuitamente no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos. O preço alto pago por ti, mas de graça para nós, que confiamos, que mediante a fé, cremos nisso, e hoje podemos te chamar de Pai, e hoje podemos continuar confiando em ti. E obrigado pela tua palavra, que nos ensina, que nos evidencia como devemos praticá-la, para vivermos como tu queres, no meio da sua igreja local, no mundo onde o Senhor nos colocou. Agradecidos pelo que o Senhor fez e vai certamente fazer. No nome de Jesus, amém e amém. Obrigado.